Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Cyril Luís, mais um episódio aqui das previsões da off-season e agora vamos falar dos campeões, na altura que estamos a gravar, atenção, isto bem que fica referido, ainda são os campeões, mas isto pode mudar, isto pode mudar, na altura que isto for publicado já podemos ter campeão, exato, novo campeão. Neste caso, os Boston Celtics. Estamos a gravar quando os Boston Celtics estão a ganhar 3-0 aos Dallas Mavericks. Mas pronto, vamos falar ainda dos campeões, que é o que estamos. Vamos pegar na timeline, ou seja, do tempo que estamos agora, do momento que estamos a gravar agora, que ainda são campeões da Denver Nuggets, e falar então da época, não é? E também e fazer tal previsão da off-season, o que é que esperamos desta equipa. Que, sinceramente, eu acho que não vai haver assim grande coisa, até vai ser mais interno, no sentido de resolver alguns dossiês internos, caso de renovações, não é? Do que até trocas e não sei o quê, e piques e não sei o que mais. Mas já vamos falar disto tudo. Antes de falar disto tudo, vamos então apresentar aqui o convidado, que não, lá está, ele já vem cá quando é o tema ou a equipa são os Denver Nuggets, que é o grande André Teixeira. Tudo bem, André? Está tudo. É um prazer voltar. Desta vez não com tão boas notícias como o ano passado. Exatamente. o ano passado ainda está. Eu lembro perfeitamente do ano passado, creio que gravámos o episódio. Logo No dia a seguir, o que é que foi? Tipo, a parada de campeões. Exato, foi a seguir à parada, exato. Foi mesmo assim à parada, estava fresco na memória, ainda sentia o sabor ao champanhe. E até perguntei-te se estavas ainda com ressaca, não te lembras? Disse, estás com ressaca e tu, não estou de ressaca como... Pá, agora estou com ressaca, mas ressaca é outra, que é ver quase que os Celtics a ir de passadeira vermelha, seria que lhes faça frente, mas pronto, é o que é. É o que é. Muito bem, André. Vamos falar então aqui dos Denver Nuggets na mesma, lá está. Não foi uma época como tu desejavas, não é? Ou seja, revalidar o título. Aliás, nem chegaram aqui à final, como estavas a falar. Queria dizer, porque sinceramente acho que até se os Denver Nuggets estivessem nestas finais, se calhar a nível de matchup ia ser bem mais duro para os Celtics, até seria uma final muito interessante. Era a final que toda a gente queria. Acho que era a final que toda a gente estava a prever, entre aspas, e até queria ver realmente como é que seria este encaixe destas duas equipas. Mas tocar nesta época dos Denver Nuggets, na época regular foi uma época que tivemos Jokic, aliás foi MVP. What else, como diz? What else? Temos os seus momentos altos e baixos, não é? A equipa, digamos assim. Mas mesmo assim, só tocando desta época regular, André, foi uma época que não tem assim muito a acrescentar. Os Denver Nuggets estiveram lá em cima, depois lá aqui tiveram um momento de queda, depois tivemos aquela luta com o Oklahoma City Thunder da Minnesota Timberwolves ali, reunida ali até o final, até foi mesmo até o fim, até o último dia, em que os Denver Nuggets ficaram em segundo lugar. Mas de certo modo, André, foi uma época, é uma época regular já um bocado de fotocópia um bocado anterior, não é? Que o Jokic esteve em grande plano e foi ao MVP. Desta vez foi, no ano passado não. A época regular foi muito parecida e eu agora não preciso de cabeça, mas eu tenho a noção que acho que até ganharam mais jogos do que no ano passado. Acho que sim. Só que a diferença este ano é que o topo do Oeste foi melhor do que no ano anterior. Ou seja, enquanto no ano anterior os Denver Nuggets muito cedo percebeu-se que ia ser o número 1 e não houve assim nenhuma disputa até ao final, este ano verificou-se isso. Tiveram mais, desculpa interromper, tiveram mais 3 vitórias. Esta sim, época foi até acho que eu tenho quase certeza que ou foi franchise record ou igualou o franchise record, que é do tempo de George Karl. Eles tiveram 57 vitórias, esta época, na época anterior foi 53, foram 4 mais. 4 foram quantos? 57? 57 esta época e a época passada foi 53. Esta época foi 57. Exato, é capaz de ter sido isso. Exatamente. Eles, lá está, e eu acho que, e atenção, eles no ano passado não tiveram tantas vitórias, porque até nós comentámos. Exatamente, o franchise record anterior era dos Denver Nuggets do George Karl, que tinham feito 57 também. Ou seja, igualaram. Eles igualaram o franchise record de vitórias. Exato. E foi tal questão, eles deviam. Pronto, foi o que foi. Eles perderam o penúltimo jogo contra os Spurs, que toda a gente achava que iam ganhar, e foi isso que comprometeu o primeiro lugar da conferência.
e o franchise record. Yeah. Eles perderam, acho que foi no último jogo com os Spurs. Foi com o pessoal ficou até assim meio coisa que era contra os Spurs, que os Spurs estavam em tanking, digamos assim. Exatamente. Não foi o último, acho que foi penúltimo. Acho que foi penúltimo. O último acho que Foi não o foi, mas penúltimo, foi eu acho que foi o penúltimo. Que eles depois foram obrigados a ganhar o último jogo e já não conseguiam chegar a primeiro, mesmo assim. Sim, porque eles tinham que ganhar e tinham que estar à espera o que é que o Oklahoma ia fazer. E o Oklahoma, como ganhou o último jogo, não havia nada a fazer, o Oklahoma tinha o tie-break entre eles dois. Exatamente. E pronto, mesmo assim, opa, foi uma época regular normal, não é? E aliás, a época dos Denver Nuggets, ok, era para estar ali uns gajos do pod e tal, era mais para os playoffs, não é? Porque a época regular em si não contava assim muito para eles, embora, como eu digo, Jokic ganhou outra vez o MVP. Havia a questão se podia ser, lá está, com o Shea, principalmente o Shea, o Doncic acho que já na luta veio atrasado, sinceramente, já veio assim um bocado atrasado. Mas foi, lá está, uma época de MVP, pronto, acho que, e que muita gente diz que foi para corrigir a época passada. Ou seja, que a época passada se calhar o Jokic merecia e tal, mas como não foi campeão, lá está na altura, na época lá não era campeão, essas coisas todas. E agora como era campeão, pronto, ok, já podemos dar o terceiro MVP ao homem. Não, o que é que aquelas achas disso? narrativas da NBA, o que é? É assim que funciona. Mas não acho que deixa de ser merecido. Agora, acho que também foi um pouco beneficiado por causa disso. Se calhar havia ter sido mais perto da votação do que o que foi, mas acho que faz todo sentido que tenha ganho. E só o põe na posição que ele terá que ter, historicamente falando, quando se compara com os grandes. Exato. Queres acrescentar mais alguma coisa desta época regular ou que passamos já para os playoffs? Assim, eu posso dizer uma coisa da época regular que vai ter ligação com os playoffs, Ok, que é força. aquilo que eu estava a referir há bocado, do final da época, comparativamente com o ano anterior, foi o que fez a diferença, na minha opinião, nos playoffs. Porque este ano tiveram, no ano anterior, eles nos últimos 6, 8 jogos fizeram rotação de jogadores porque podiam e chegaram frescos aos playoffs, enquanto este ano tiveram que jogar com os jogadores todos, os principais, até ao último jogo, porque como já falamos foi necessário por causa do positioning dentro da conferência. Acho que foi assim a diferença principal que aconteceu na época regular, que levou a que já tínhamos referido antes. E agora passando aos playoffs, tiveram o reencontro com os Lakers, reedição das finais da conferência, embora foi da primeira ronda, em que os Lakers tiveram o 4-1 mais disputado de toda a história da NBA. Já na época passada foi o 4-0 mais disputado da NBA, ou da história das finais foi o da 4-0, sim. E agora foi o 4-1 mais disputado sempre da história da NBA. Isto merece banners lá não é no Staples Center, é na Crypto Arena agora. Não, metem ao lado, tem que meter ao lado o in-season tournament. Metem a banner uma ao lado da outra. Metem lá esses banners mais competitivos. Mas pronto, tivemos nessa primeira ronda em que é verdade que os Lakers, a maior parte dos jogos, dos 5 jogos, esteve em vantagem. Aquela cena que a estatística não é que teve porrada de tempo mais que os Denver Nuggets, mas os Denver Nuggets sempre ganharam no final dos jogos, no final dos períodos, do quarto período, sempre acabaram por lá estar, encontrar uma forma e acabar por ganhar o jogo. Volto a dizer, foi disputado, mas não foi, ei meu Deus, claro, questão de, óbvio, mais disputado sempre, não sei o que mais, tipo, para isso tínhamos que andar a ver todas as séries da história da NBA. Não foi, como é que se diz, não houve blowouts, mas foi todos os jogos nos últimos 4 minutos, não, primeiro todos os jogos, os Lakers, depois do intervalo, portanto, a meio do terceiro, quarto para a frente, perdiam gás, porque estavam a jogar muitos minutos com o LeBron e com o Anthony Davis. E para além disso, começavam a perder gás, muitas vezes estavam a ganhar, quanto mais vezes ao intervalo, e depois acabavam o terceiro, quarto a perder. E depois, nos últimos 4, 5 minutos do quarto período, o Denver começava a fazer two-man game e eles não tinham hipótese. Foi basicamente isso que aconteceu. Exato, e depois lá vinha Michael Porter Jr. a marcar os seus triplos, também foi muito. Houve ali um par de jogos fundamentais. Sim, ele não jogou muito bem nas semifinais de conferência, mas jogou bem contra os Lakers.
na primeira ronda. Exato. Ou seja, tivemos ali o KCP também fazer ali uma espécie de revenge series também. Tivemos um KCP game, tivemos um Aaron Gordon game, que se não me engano foi o Exato, segundo. Tiveste sempre ali em que os role players ou os jogadores secundários teve ali uns importantes. Sim, um ou outro, acho que houve, acho que foi o terceiro ou quarto jogo, também jogou bem o Christian Brown, que foi quando depois ele basicamente assumiu-se como o único jogador do banco que ia jogar. Exato. Mas de resto, pronto, foi uma passagem que não deixou dúvidas, embora sim, foi competitivo, mas não deixou dúvidas que os Denver Nuggets eram superiores aos Lakers, não era, André? Acho que ficou isso, mesmo apesar do 4-1 mais competitivo sempre. Eu acho que os Denver Nuggets demonstraram... tem que marcar uma consulta no psiquiatra. Sim, porque era ou no oculista, porque é capaz de ver um bocado mal. Confundiu as camisolas. Não, mas lá está, os próprios Lakers, por exemplo, o Anthony Davis bem tentava fazer tudo, não era para defender o Jokic, mas o Jokic, pá, num contra um, não há grandes hipóteses, não é? E acho que, a meu ver, não deu assim. Como eu estava a querer dizer? Deu sempre, os Lakers deu sempre aquela alguma esperança de podiam ganhar, sei que mais. Mas chega ao fim, os Nuggets é sempre ali, pá, não há hipótese, é como tu dizes. Não, acho Game, Jamal Murray, quem viu todos os jogos, via os Lakers tipo, a chegar ao intervalo, tipo, cheio de pujança e o caraças. E depois ia um bocado abaixo no quarto. Começava o terceiro quarto e começava a perder gás, mas aconteceu repetidamente. Ou seja, mesmo os próprios fãs Nuggets, quando os Nuggets estavam a perder na primeira parte, ninguém tinha medo, porque ninguém sabia o que estava toda a gente sabia o que estava para vir. Exato. Eu lembro disso perfeitamente. O pessoal estava a dizer: isto recupera-se, e acontecia isso. Agora, vais passar para a próxima ronda, que foi contra os Minnesota Timberwolves. Foi uma bela ronda. Para ti não, porque perderam, não é? Não, eu acho que em termos de espetáculo é capaz de ter sido a melhor ronda dos playoffs deste ano. É isso que eu ia dizer. Eu acho que foi, se calhar, a melhor ronda de playoffs. Essa e pronto, os Pacers de Knicks, mas acho que a nível de qualidade mais baixo, até mais. Bem mais baixo. Sim. Os Pacers de Knicks foi mais de garra, de mais empenho. Eu sinto que nos Pacers com os Knicks o que acontecia é que havia jogos em que havia jogadores dos principais que desapareciam. Ok, podemos dizer que o Murray teve semi-desaparecido na maior parte dos jogos, verdade. Mas nos Pacers, Knicks eram de jogo para jogo, um jogador tinha um jogo mau, no jogo assim tinha um jogo mau outro, do outro lado, enquanto nos Nuggets foi mais consistente. Acho que como é que chama? O Edwards teve um jogo mau, em que teve uma porcentagem de muito baixa, mas tirando isso, o Jokic foi o Jokic, o Murray teve pior do que eu costumo estar nos outros anos, mas ao mesmo nível mais ou menos a série toda, porque foi defendido de uma maneira absurda. Exato. Ali, eu lembro perfeitamente que até os Nuggets tiveram que ajustar e tiveram que pôr o Aaron Gordon a ser o primeiro transportador de bola, a transportar a bola, porque tipo, se fosse o Murray, o pessoal já ia cair em cima dele logo no meio campo. O McDaniels e o Edwards faziam-lhe a defesa homem a homem, desde a linha de fundo até a outra linha de fundo. Exatamente, ou seja, criava uma pressão ao homem que fazia com que ele até perdesse bolas, ou o relógio, tipo, andasse ali aos 24 segundos, passassem bem mais rápido, ou seja, o homem depois chegava ali com muita dificuldade, não é? De ultrapassar ou sair ali da pressão do Jenna McDaniels ou do Nick Alexander Walker. E depois chegava ali, só tem para aí meio dúzia de segundos para construir uma jogada. E, e com isso não dava. O jogo dos Nuggets não era tão fluido e tão eficaz. E tinha que ser, como eu digo, no tal terceiro jogo, o Mike Malone disse: não, Aaron Gordon, vai ter que ser tu a transportar a bola e às vezes até fazer algumas jogadas que não é o Aaron Gordon dos Denver Nuggets, era muito parecido, como eu até disse no podcast na altura, era um Aaron Gordon dos meus Magic, às vezes era pegar e até fazer jogadas de isolamento, coisa que só acontecia. Ele consegue fazer, mas sim, claro, não está habituado a fazer tanto isso nos Nuggets. Mas ele até resultou, resultou porque de certo modo no jogo 3 surpreendeu os Nuggets, os Timberwolves. Os Timberwolves não estavam à espera disso e até ficaram ali meio baralhados e até facilitou a tarefa do Murray e até do próprio Jokic. O Jokic muitas vezes estava ali e dizia assim ao Gordon, tipo, anda cá mais perto, que é para o Gobert, que era o defensor dele, não é? Nos primeiros 2 jogos, o defensor do Aaron Gordon, que estava ali no canto, era o Gobert, que até o Gobert ignorava, dizer, olha, fica aí no cantinho, que eu vi bem dos teus triplos no canto.
e ele dizia assim, anda cá Aaron Gordon para vir o Gobert, para depois atraí-lo, para depois o Aaron Gordon passar a bola para o Jokic fazer o 1 vs 1 contra o Gobert. E foi um bocado essa estratégia dos Nuggets para combater a excelente defesa dos Timberwolves, que os Timberwolves estavam a defender muito bem o Jokic, e aliás viu-se nos 2 primeiros jogos, aliás no segundo seu Gobert também se viu isso, que é a tal defesa, não vou dizer double defense, mas é um bocado isso, que é tens o Carl Towns ou Naz Reid, ali num para um com o Jokic, mas eles têm as costas protegidas, num certo sentido, porque tem o Gobert, ou seja, se o Jokic ultrapassa ele, o Cat ou o Naz Reid, a seguir apareceu o Gobert a fazer logo a muralha e tipo... E o Jokic, já foi um bocado complicado de contornar este gajo. E agora apanha o Gobert ali e depois, no sentido do Gobert a ler muito bem e a perceber, por exemplo, se nas costas já apareceu o Aaron Gordon ou não. E o Jokic muitas vezes queria passar a bola para o Aaron Gordon, não sei se tu reparaste. E o Gobert, não, pumba. Não passa daqui. O Gobert, é que o Gobert não é necessariamente só a altura que ele tem. É que ele tem, os braços dele são gigantes, ou seja, não é questão só de fazer bloqueios de lançamento, é também o cobrir as linhas de passe do Jokic tentar passar para fora. É interpretar bem, como eu disse, não é? Sim. É interpretar bem as jogadas e a perceber... Agora, lá está, é o que eu digo, acho que foi a ronda até agora com mais entretenimento nesse aspecto, que foi basicamente o melhor ataque da NBA contra a melhor defesa, em que as equipas eram quase, como é que se diz, esses 2 pontos batiam um no outro e eram quase neutrificados, e aquilo que as equipas eram mais fracas a fazer, que eram os Minnesota a atacar ou o Denver a defender, foi na prática o que decidiu, mas também foi uma série que se definiu por detalhes, podia ter caído para qualquer lado, naquele jogo de 7. Mas lá está, vamos pegar aqui só noutra questão, em que tivemos isso, ou seja, os Wolves souberam, não vou dizer anular, mas abrandar o Jokic, como também souberam o Jamal Murray, ou seja, por ali, como tu dizes, na construção. Eu acho que claramente ainda foi mais pelo lado do Jamal Murray do que necessariamente do Jokic. Acho que foi dos dois, sim, pode ter havido um jogo que foi mais no Jokic, no Jamal. Exatamente, sim. E depois há a tal questão que se falou, que foi derivado daquilo que eu já referi do final da época. O Denver teve ali 4 ou 5 jogadores principais que chegaram aos playoffs e jogaram a parte dos playoffs com pequenas lesões, em que é aquele tipo de lesões que eles conseguem jogar na mesma, mas estão afetados. E é o caso do Murray, acho que foi com um tornozelo. Claramente houve momentos que tinha falta de velocidade. Foi o Eric Gordon também com uma lesão muscular, creio, e mesmo o Michael Porter Jr. E acho que o KCP também em certos momentos também esteve. Agora, isso não serve só desculpa, mas claramente também esteve relacionado com o final da época e com a falta de membros do banco que conseguissem permitir a eles tanto fazer mais rotação nesse tal final da época, como mesmo nos playoffs. Mas assim, apanharam a equipa que foi montada pelo antigo GM dos Nuggets e que fez uma das trocas mais criticadas que podia ter acontecido em ir buscar o Gobert. Mas a realidade é que montou a equipa perfeita para combater os Denver Nuggets. Em todos os aspectos. Exato. Soube construir muito bem. E, aliás, tu reparavas que às vezes no 5, quem era o pior defensor dos Timberwolves era o Mike Conley, que até safava-se. Nem que seja ali a cobrir o KCP. Nem que seja ali a tipo, ok, KCP, ficar aqui ao meu lado. É um jogador muito inteligente, um jogador que tradicionalmente sofre muitas faltas ofensivas pelo posicionamento, que consegue fazer bons roubos de bola, portanto, não é um defensor negativo, mesmo perante a idade que já tem. Agora, é como eu digo, foi uma equipa claramente montada com a ideia que Denver está no topo da conferência e vai continuar a estar, e portanto foi montada com essa estratégia, claramente de parar Denver. É claro que também, quando lá chegou, já tinha um jogador... na minha opinião, generacional defensivo, que é o McDaniels, que é o único, na minha opinião, o melhor defensor da NBA, se tem que dar a minha opinião. Já achava isso antes. Mas conseguiu buscar peças complementares que vão também de acordo com isso, seja com os bigs, seja com 3 defensores.
bom membros do banco, lá está o Naz Reid, por exemplo. Todos os membros do banco tinham características defensivas, porque agora não Mesmo estou o Cal recordado, Anderson, o jogador que o Cal entrava para o lugar do McDaniels também era um defensor, já não me lembro quem é que era, mas o Nick Alexander Walker. exatamente, Era o esse? que na época anterior teve muito sucesso a defender o Jamal Murray, porque o McDaniels estava lesionado, que na altura ele deu o burro, Deu exatamente, e o Walker, principalmente nos primeiros 2 jogos da série do ano passado, até ele perceber o que é que ele devia fazer, te causou bastante dificuldades ao Jamal Murray. Yeah. Portanto, Sim, sim. E outra vantagem que os Wolves tinham em relação a vós era claramente o banco. O banco que eles. Ou seja, lá está, saiu o Karl Anthony Towns, entrava o Nasser Reid. Não era um decréscimo enorme talento. Não sim, era. sim. Saía McDaniels, como estavas a dizer, e entrava o Nick Alexander Walker. Não era um decréscimo de talento. Ou seja, não havia uma coisa de uau. Equipa. Podia ser um decréscimo ofensivo, mas não era um decréscimo defensivo. Exato, exato, exato. E depois do. E depois lá está, enquanto os Denver Nuggets, entrava o Reggie Jackson, pronto. Ou ele marcava pontos, ou se não era um aspecto negativo. Era um bocado isso. Sim. O Christian Brown também, ok, às vezes é empenhado e tal, mas pronto. O CB, que é o Cristiano Brown, na minha opinião, ele jogou bem, jogou ao nível dele também. Ele demorou de Sim, certa forma a entrar na equipa, ele não foi aposta eu imediata acho, logo desde o início dos playoffs eu acho e que a também malta sentiu-se em estava. alguns jogos que ele precisava dos minutos. Yeah. Eu acho que o Christian Brown, acho que a malta ficou com um bocado hype. Como é que vou-te explicar? Com o hype depois daquelas finais e finais de conferência do ano passado, acho que o pessoal ficou assim um bocado. Mas eu, na Não minha é opinião, hype, hype no sentido de dar um salto, estás a ver, esta época, dar aquele saltinho, estás a ver, de qualidade, percebes? sim, Eu acho que ele não degrediu, não. Eu estou a dizer que na acho que ele época manteve. regular ele esteve mais fraco nos playoffs, se calhar Sim, ao sim, sim, nível que sim. estava o ano passado, em que Exato, yeah, começou concordo. pior e foi evoluindo. E Mas concordo, yeah. nos playoffs, nesta última ronda contra a Minnesota, ele estava praticamente ao mesmo nível do ano passado, na minha opinião. Foi só uma questão que também não teve minutos na primeira ronda, nem no início da segunda, mas estava a começar a entrar naquele modo em que a equipa não tinha medo quando ele jogava, passava-lhe a bola, não tinha medo dele tomar más decisões, Uhum. cumpria defensivamente, quase no papel que tinha o ano passado o Bruce Brown. Mas pronto. Mas Yeah. mas foi curto. Toda a gente achou que o plano e foi o caso, o plano de Denver para a época regular era por a jogar o Peyton Watson, por a jogar o Strother, perceber quem é que dos jovens que lá estava ia conseguir assumir posições nos playoffs. De todos, o que jogou mais na época regular foi se calhar o Peyton Watson e ele praticamente não jogou nos playoffs. Uhum. Yeah. Mas sim, lá está, mas de certo modo, pronto, foi uma série de 7 jogos, foi muito bem disputado, foi, lá está, era a tal final de conferência antecipada, não era? Como muita gente estava a querer ver, e acabou por ver, mas foi na segunda ronda, mas é como tu dizes, chega ao fim, até depois dessa dessa segunda ronda, tivemos basicamente blowouts, nas finais da conferência foi Não, blowouts, no sentido de porque 4-0, claramente os jogos que houve das finais da conferência que está a acontecer agora nas finais, uma equipa tem uma vantagem clara contra a outra. Há mismatches que são óbvios e que não estão a conseguir contrariar. Digo não estão porque alguns jogos já foram, os outros estão a decorrer agora. Uhum. E portanto não existem equipas que consigam encaixar uma na outra no sentido de combater as forças uma da outra ou as fraquezas. Uhum. Yeah. Eu acho que vai ser. Lá está, foi isso. E depois, só para terminar, do lado de Minnesota, tivemos. Lá está, a defesa espetacular. O problema não, a questão é que no o ataque deles, por exemplo, com os Denver Nuggets, teve ali jogos, como tu dizes, só o Anthony Edwards teve ali um jogo fraco, o resto teve sempre Foi particularmente top, bem. E o foi próprio top. Anthony Towns também teve bem. Teve, Aliás, nos 4 jogos surpreendeu. nos 4 jogos que eles ganharam, foi basicamente os 4 melhores jogos ofensivos do Carl Anthony Towns. Não tem Da bem. Acho carreira, que da sim, carreira nos playoffs, seguramente. houve jogos, sim, que lá está, tanto lado atacante e defensivo, especialmente defensivo, que eu não estava à espera, esteve muito bem, muito concentrado. Não, E eu porque acho que. a equipa está bem montada, porque o Karl Anthony Towns não consegue fazer o papel do Gobert.
Em termos de cobrir os espaços, a inteligência, as linhas de passe, conseguir defender o Jokic ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. Mas ele tem peso e corpo suficiente para conseguir aguentar a posição contra o Jokic. Ou seja, não permitindo o Jokic empurrá-lo na direção do cesto e, portanto, aproximar-se, ele ganha logo ali uma vantagem toda a equipa, porque aí o Jokic tem que rodar ou lançar de longe. Se roda, tem o Gobert. Se lança de longe, que é uma coisa que ele não tem predisposição para fazer, porque ele só tenta marcar de posições claramente favorecidas ou então passa a bola. Exato. Não, e ficou mais inteligente, a meu ver, o próprio jogador ficou mais concentrado, e acho que se ele tiver um papel definido e tiver pessoal ali na equipa a dizer, pronto, a dar instruções até, eu acho que ele lá está, torna-se um grande jogador. Por exemplo, contra os Dallas ele andava perdido. Eu acho que ele já andava assim, pronto, naquele sistema de trocas, estás a ver? O Lucas sempre a pedir trocas, ele ficava assim meio desconfiado. O Luka é capaz de chegar a bola durante 20 segundos e aquilo a ver 3 há para aí 5 piques à volta dele. Até chegar ao oponente e depois quando faltar os últimos 4 segundos lá faz um contra um e um step back 3 para marcar um triplo. Sim. Esse é o jogo do Nikola não, desculpem, do Luka Doncic. Muito bem, agora vamos passar para a situação de equipa, André. E é como digo, e é onde vamos começar. Vamos falar da situação interna, porque acho que é realmente onde os Denver Nuggets vão mexer, é resolver as situações internas da equipa. Em primeiro lugar, vamos falar então do Jamal Murray. O Jamal Murray, que vai entrar no seu último ano de contrato, ele está elegível a receber, lá está, uma extensão de contrato, 208,5 milhões por 4 anos. O que dá uma média de 52 milhões, em que começa, lá está o primeiro ano de contrato, começa com 46 milhões e meio, e depois o último ano de contrato recebe 58. Eu acho, e lá está, ele pode acontecer, é que ele também pode aguardar, atenção, agora que esqueci de dizer isso, ele pode aguardar mais um ano e depois renovar, e com guardar mais um ano, ele tem mais um ano, um quinto ano de contrato nesta extensão e passar a ganhar 61 milhões. Eu acho que isto é um caso de, sinceramente, pode não renovar, mas eu acho que não é um caso de preocupação, não é, André? Porque acho que Jamal Murray, tipo, nem para a questão de vai ver se ele para o ano vai ser All-NBA. Eu acho que até nessa questão é muito complicado, sinceramente. Ele primeiro tem que ser All-Star, em primeiro lugar. Exatamente. E depois é que vem as conversas alguém. A previsão da época que eu fiz o ano passado que saiu completamente ao lado. Mas pronto. Eu acho, é que lá está, a questão é de esperar mais um ano, ok. Se pode esperar mais um ano e assim ganha mais 61 milhões de dólares, ok. Eu acho que este é um caso, tipo, não é de grande alarido, sinceramente. Não sei se é a tua opinião, Jamal Murray. Eu acho que se houver renovação, se não houver, para o ano ele renova. Eu acho que é isto, basicamente. Sim, embora eu acredito que o inteligente a fazer neste momento para Denver, porque claramente ele complementa-se com o Jokic e acho que também não vai encontrar um jogador que consiga acentuar tantas qualidades como o Jokic como parelha, e portanto eu acredito que a vontade dele seja ficar, e eu acho que este se calhar é o momento ideal, fruto do facto de ele agora se calhar estar um pouco subvalorizado por não ter estado ao nível que antes esperava nos playoffs, para se calhar tentar fazer uma renovação e possivelmente não ser necessariamente pelo Max, mas é difícil, também vai depender se calhar um pouco do agente que ele tem. Sim. Depende de vários fatores. Sim, ele também agora também é capaz de jogar nos Jogos Olímpicos. Pois está selecionado. Sim, e a própria seleção e o Canadá tem uma boa seleção. E a própria seleção já está apurada diretamente, ou seja, não tem que fazer aqueles torneios pré-olímpicos, vão estar o Brasil, a Eslovénia, a Grécia. Sim. Mas o Canadá é uma seleção com claras hipóteses de ir às medalhas. Sim. E ele e o Shea, aquela dupla. Não, a seleção do Canadá, eles fazem a seleção inteira só com os jogadores da NBA. Sim, o Dylan Brooks, Nicole Alexander-Walker, que já falamos. Exatamente, que já falamos, o Olynyk. O Wiggins também, se quiser, não é? O Brandon Clark, os Memphis Grizzlies. Uma série deles, eles conseguem Tem fazer.
Não importa, mas Pode-se especular que eles vão ter, se calhar, a segunda seleção mais forte. sim, sim. Se não juntassem a Jugoslávia, sim. A Sim, mas Jugoslávia, é isso que eu ia dizer. O caminho para a segunda Ludort, seleção yeah. mais forte vai ser entre o Canadá, a França, a Sérvia e se calhar a Alemanha foi campeã europeia, mas não é. Ou foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo, Foi certo? A campeão do mundo, Alemanha. foi campeão do mundo. Mas não dá para comparar, porque os jogadores que foram ao Campeonato do Mundo não são os jogadores que vão aos Jogos Olímpicos. Vamos ver como é que vai ser. Sim, porque a Alemanha apanhou nas meias, apanhou os. Foi os Estados Unidos, acho eu. Agora estou a confundir. Acho que foi os Estados Não, Unidos. acho que Foi os Estados Unidos, foi os Estados Unidos. E por isso, pá, eu acho que não. Lá está, a seleção dos Estados Unidos é diferente agora, sinceramente. É diferente. não, exatamente. Muito mais Não, estrelado. Agora, LeBrons, Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, e Kawhi, e Embiid. mas é como eu digo, eu acho que se há momentos em que se consegue fazer os buy lows em alguns jogadores, é nestes casos. Mas eu acho claramente que em termos da gestão da equipa, do management, estão claramente apostados nessa direção do Jamal Murray, portanto, se anunciarem a renovação não me surpreende absolutamente nada. Yeah. Agora, temos outra questão que é o KCP, o Cardwell Pope, que pode ser free agent. Pode ser free agent porque tem uma player option. A probabilidade de ser free agent é 99,99%. Achas? Seguro, porque ele em termos de mercado, ele consegue muito mais dinheiro do que o que tem. Epá, a cena é que o que se fala, do que eu li, é que o que se fala é que os Denver Nuggets vão chegar à beira dele e diz ativa a player option, porque até para os Denver Nuggets, como tu sabes, o payroll da equipa não está muito famoso, porque estão na second apron, não é? E assim poupavam uns dólares. A questão é que ele ativava a player option, depois eles chegavam à beira dele e diziam assim, bem, ativas a player option, depois a seguir damos-te o contrato de 97 milhões por 4 anos, o que dá uma média de 24 milhões e meio, mais ou menos. Não na próxima época, mas a seguir. O que até vou-te ser sincero, André, acho que até é um bom valor. Se for a pensar assim. Agora, está nas mãos dele. O problema é que os últimos anos, esse contrato de 4 anos potencial vai ser com ele, que é com 35, 36? Ou seja, muito problemático. A cena é que o que os Denver quer fazer é, se calhar ok, não te pagamos-te já, digamos assim, esse contrato, ativas a player option, que é para nos facilitar um bocado a vida, a nível de dinheiro, de payroll, e depois a seguir vamos-te atribuir o valor, porque eu vou-te ser sincero, se houver equipas de free agency, eu acho que eles não vão dar estes contratos tipo de 4 anos com 100 milhões, eu acho que não. Não, mas eu acho que vai haver alguma equipa que vai acontecer como aconteceu com o Jeff Green, que vai haver uma equipa que precisa de um veterano. O KCP é o melhor veterano que qualquer equipa pode ter, porque já ganhou títulos em baixo com uma equipa e é um jogador muito estável e claramente com boa reputação pela liga. E portanto, vai haver uma equipa, vai acontecer como o Jeffrey, vai ser 1 ou 2 anos, 20 milhões por ano. E ele vai recusar porque vai ter essa proposta e Denver não vai conseguir igualar. Vamos ver. Lá está nas decisões dele. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que se fala é que os Denver Nuggets vão fazer esta proposta que eu digo. Opa, ativa a player option que a seguir renovamos contigo. Percebes? Mas honestamente não acredito, mas nunca se sabe, posso ser surpreendido. Mas acredito mais que lá está que ele faça isso, que prefira agora nesta fase se calhar fazer um pouco cash-in, porque ele continua a estar agora num status de jogador veterano, campeão, recente campeão, com um papel fundamental em equipas campeãs, tanto nos Lakers como nos Denver Nuggets, e era capaz de dar um pouco de cash-in nesse elan, e se calhar um contrato desse género, 2 anos com player option, sim. Algo desse género, do género vai, tem um bom contrato, se por alguma razão continua ao mesmo nível, pode voltar a recusar e se calhar procurar novamente, se não, tem a segurança de ter a player option com aquele valor. Vamos ver. Eu acho que se calhar se os Nuggets oferecer a proposta que eu falei, ele vai aceitar.
sinceramente. Eu acho que é. Mas pronto, depende. Mas isso vai dar problemas para o futuro, porque Sim, exato, os exato, max exato. players de Denver, os salários estão a subir, não estão a baixar. Exato. E depois, quando vão com o Jamal Murray, mais outro. Exato. É mesmo. Portanto, isso é em termos de cap. Uma coisa é se ele Yeah. aceitar a player option ou preferir se um contrato de longa duração, que seja mais dinheiro, mas com menos valor por ano. Yeah. Uma coisa é esse trade-off, que é, olha, ok, em vez de aceitar a player option que é 15, vamos dar 35 ao longo de 3 anos. Algo do Exato. género. Ou, Yeah. ou 40 ao longo de 3 anos, algo assim. Outra coisa é isso. Eu não acredito, Yeah. porque vai trazer problemas, porque não só vai pôr a equipa ainda pior dentro do segundo apron, como vai tirar a possibilidade de eles contratarem mais veteranos, que é o que precisam para o banco, Yeah. ou tentar manter algum dos jovens que têm quando chegar à hora. E depois a questão é que se eles perdem um jogador como o KCP, vai como acontecer com o Bruce Brown. Não tens nada para depois buscar um jogador de igual qualidade. Não Por dá. isso é que este ano, quando a aposta, entre aspas, no Juventude, porque o Denver podia ter assinado veteranos por longa duração e não o quis fazer, assinou o Holiday pelo veteran minimum e o Jordan por um ano só. Claramente o plano foi: nós vamos ter veteranos estes por um ano para ser a nossa safety net. Vamos apostar nos jovens que nós temos, porque temos cap control, eles têm um salário muito baixo durante não sei quantos anos. E uma das duas, ou apostamos neles e fazemos um cash no sentido de fazer uma troca que seja benéfica para nós, tanto em termos salariais como de qualidade, mais para a frente, ou então permite-nos ter jogadores úteis de equipa a um preço baixo e que no futuro, se forem incríveis, conseguimos renovar. Yeah. Depois temos o último caso que eu queria falar contigo, é o Aaron Gordon, porque ele para o ano pode ser o último ano de contrato dele, porque ele tem a player option para o ano. O máximo que vocês podem renovar é 150 milhões por 4 anos. A questão é esta, que é muito dinheiro, se dão uma média de 37,5. O problema é que eu acho que o Aaron Gordon e o agente vão pedir quase isso. Porquê? Porque é tal cena. Quer se queira ou não, os jogadores da NBA dão-se todos bem, são todos colegas, são muitos colegas de equipa, mas é tal coisa. O Aaron não vai chegar assim: olha, eu quero ganhar tanto como o Michael Porter Jr. E o problema é esse. É isso. Mas sobre este dossiê, eu acho que se calhar os Denver vão querer resolver. Atenção, porque senão é mais um jogador que para o ano vão estar aqui com o medo de perder, tal como o KCP este ano. A questão é isto: é a nível de dinheiro, não achas, André? Porque acho que a intenção vai haver de querer renovar. O problema é a questão sempre dos valores. Eu acho que que no caso dele específico, tendo ele feito o que fez desde que chegou a Denver, pode haver um compromisso, mas isso às vezes, vindo dos jogadores, é um bocado complicado. Claramente, ele adora Denver. Os fãs da Denver chamam-lhe quase praticamente o capitão da equipa, porque fez festejos, andam na rua, no meio das pessoas. Ele claramente representa aquilo que é a cidade e o espírito da equipa. E ele, mais do que ninguém, percebeu o valor que o Jokic lhe podia trazer. Em termos de títulos, de carreira, e portanto é esperar para ver. Pode ser que consigam não um valor tão alto, um valor se calhar mais baixo, mas por uma longa duração. Mas honestamente ainda nem tinha pensado muito nisso, para ser honesto. Eu acho que eles vão querer resolver, mas vamos ver. Depois, não vai ser fácil, porque há muitas incertezas, porque estes caras não vão querer comprometer esse dinheiro, se calhar vão tentar esperar, por exemplo, meia época do Michael Porter, e se o Michael Porter não der mais um passo acima, se calhar tentar trocá-lo e fazer um reboot. Exato. Vamos, lá está, enquanto houver Jokic, eu acho que eles vão estar sempre ali na disputa, enquanto houver Jokic, e é por isso que acho que vão renovar com o Jamal Murray, vão querer renovar com o KCP, mesmo com o Aaron Gordon. Pode haver trocas, sim, mas eu desconfio muito que eles vão entrar em trocas com o Aaron Gordon, KCP, Jamal Murray nem pensar, não é? E mesmo Michael Porter Jr. também não vejo equipas a dar grande coisa por ele, sinceramente, vou-te ser sincero, não estou a ver assim muitas equipas a dar. Não, porque por causa dos problemas de lesões e sim, eu acho que há equipas que o próprio contrato também é assim... isso, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que há boa reputação. Ainda há pouco tempo o LeBron deu uma entrevista
que referiu o Michael Porter como na série ser basicamente um lança-chamas, um flamethrower, que aquilo Yeah. as bolas entravam todas, Hum. mas o problema é que continuava algumas razões e aos valores. Uma coisa é tens um jogador como o Michael Porter, se tivesse o contrato do Aaron Gordon, Sim, sim. Ui, outra coisa é. Aliás, se ele tivesse contratado o Gordon, a equipa não estava na second apron. Sendo a essa que não estava, percebes? E se calhar na first também acho que não estava. Quer dizer, depende. Dependia do Reggie Jackson e do Kankar, que também podem ser free agents ou não. Mas a questão é essa, realmente é os valores. E pronto. Opa, agora nada a fazer, é ver com isto agora. O Cancara eu tenho quase certeza que ele vai voltar. Ele tem um É team contrato option? baixo e que ele É tem mínimo, é. lesionado. Ele é mínimo e é team option, ou seja, a equipa até o final deste mês para decidir, mas é mínimo, por isso não E ele é há um stress. jogador interessante. Ele não é um jogador espetacular, mas é um jogador interessante. Em que, por exemplo, em momentos, às vezes, por exemplo. Ele faz um bocado de tudo. Do que É tem, isso, é ele isso. pode... Ele não é nada espetacular. Ele, por na seleção da Eslovénia, é tipo sim, sim. o melhor jogador. Ele na É, seleção da Eslovénia parece tipo. E às vezes pode jogar a posto, pode jogar a E ele na 4, a seleção da 3. Eslovénia parece o Michael Porter Jr. quando joga bem no Endeavor. Que é, ele está lá, alguém faz uma pique com o Doncic, ou às vezes com o Dragic, na altura, Yeah, e está ele tipo nem no canto, está tipo naquela zona tipo yeah, intermédia entre o meio e o canto, e é yeah, só triplos. yeah. Mas, depois, mas a questão é essa, é que ele é um jogador barato, claramente, tem Sim, alguns sim. problemas de lesões, só que ele é um jogador de certa forma útil, ele não é espetacular, mas se meterem nos playoffs a jogar, sei lá, 6, 8 minutos em que o que ele tem que fazer é só entrar, defender sei lá, o Karl Anthony Towns, ou se calhar um power forward ligeiramente mais baixo, e estar no canto à espera para marcar triplos, ele consegue fazer isso. Uhum. E passar a bola. E depois temos o caso do Reggie Jackson, mas embora é player option, não tem a ver com a equipa, e ele aqui vai aceitar. Quase 5 Eu milhões e acho que ele meio. vai aceitar, sem dúvida. Ele no mercado free agency, eu acho que dá-lhe o mínimo. O Lá está, mínimo. os 3 milhões. Yeah. Ele aqui vai ganhar quase o dobro, não é? 5 milhões e meio, por isso E, ele e, vai. e, e ele é suposto, ele é natural de Colorado. Ele é natural, não sei se é de Denver, mas é de Colorado. Uhum. Ele Não é faço natural ideia. de lá. E portanto, ele era a equipa de infância dele, era os Denver Nuggets, e portanto ele ficou bastante contente porque ele já teve em quantas equipas da NBA, não é? Uhum. Ele ficou contente de conseguir ir para Denver e por isso depois optou por voltar, porque ele acho que tinha outras ofertas a rondar os mesmos valores de outros lados. Portanto, mas agora Yeah, não as vai ter. e ele nasceu em Itália, só que depois é que ele foi para eu até me esqueci disto, que o Reggie Jackson nasceu em Itália. Só que depois ele foi para lá está, Colorado, basicamente quando estava a completar o quinto ou sexto ano. Sim, acho que ele jogou tipo, como é que chama? High school, jogou liceu no Colorado. Sim, sim. E depois no college foi para Boston. Exato. Foi para Boston. Muito bem, e a school já foi para Palmer Terrace. Muito bem, último tópico, André. Não há assim muito a dizer. Trocas. Os Denver Nuggets, antes de começar a gravar, tivemos a ver a situação de piques. Não há piques, só podem trocar, por exemplo, a pique deste draft e tem que ser na noite, ou seja, depois de draftar alguém é que podem trocar. E depois também tem pique 2031, que também só fica desbloqueada após a noite do draft. Eu, para ser honesto, ainda não olhei praticamente para quem é que está disponível neste draft. Tenho ouvido os rumores que é um draft relativamente fraco no topo, pelo E eu menos. das posições do Denver Nuggets, esquece. Não tenho visto quase nada. Não, imagina, Aquela dúzia. mas É aquela pronto, dúzia, geralmente, ok. por exemplo, já houve anos em que, por exemplo, ir para o draft, toda a gente dizia que em termos de topo do draft era um draft fraco, mas que depois o meio para a final da primeira ronda era bom, no sentido, já houve anos em que se calhar escolher na posição 15 ou escolher na posição 30 era quase o mesmo. Este ano não sei. Eu sei que o topo não é grande coisa e já disseram que ia ser o pior draft em não sei quantos anos em geral. Foi o que eu vi. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer com a pique. Denver tem um plantel, especialmente em termos de banco, muito jovem já. Portanto, não sei o que é que vai acontecer.
Sim. Nós também falámos antes de gravar. Acredito que se calhar numa situação, se houver alguma equipa que esteja interessada e efetivamente alguém naquela posição, se calhar o Denver fazer um Zignagi com esse jogador e se calhar tentar buscar um veteran. Também vai depender do que acontece, se calhar, com o Reggie Jackson, porque eles claramente, o Denver precisa de um ball handler, como falamos da situação do Jamal Murray nos playoffs. Precisa de alguém que, se calhar, entra vindo do banco, consiga aliviar um bocado dessa pressão. E não sei se a solução vai ser o Reggie Jackson, porque ele é mais um scoring guard que outra coisa. Opá, eu acho que pronto, eles vão tentar ali ver quem é que pode também estar interessado ou não na pique e fazer algum negócio. Sobre na questão de trocas, eu acho que é um bocado como falaste, é Zach Nnaji, que foi o jovem jogador que vocês fizeram a Rookie Extension no ano passado, e pegaram naqueles miúdos, tirando o Christian Brown, que acho que é o mais seguro, o resto, Peyton Watson, é ver, lá está, o valor no mercado de Peyton Watson e do, estamos a escapar quem é o outro, o Julian Stratter. Pá, a nível de trocas, só vejo isso e mesmo assim, nem sei se vai acontecer. Mas estás a ver a tua opinião. Que acho que... Vamos a ver o que acontece. Mas é só acredito isto, que basicamente. possa haver alguma coisa desse género, mas vai depender, lá está, se houver alguma equipa que se calhar tenha algum elemento que queira mesmo trocar, por questões, por exemplo, às vezes de equipas, por exemplo, que pelo draft vão buscar um point guard, têm muitos point guards, então precisam trocar um. Situações desse género, acredito que possa acontecer. Yeah. Para uma equipa, por exemplo, que esteja muito alto, que tenha uma pique muito grande este ano, e que se calhar há um jogador que escolhe que tem confiança nele, e é uma equipa, pronto, se escolheu nas posições superiores do draft, é sabe, uma equipa mais fraca. Portanto, se calhar tem muitos point guards, sou capaz de pensar, vamos trocar aqui um point guard do veteran que nós temos, pelo Nagy, assim, nós não temos muito a perder, pá, tomamos aqui uma chance a ver se ele, vindo para cá, como lança de ares, que ele ainda é novo, ainda pode funcionar. Pode acontecer uma situação dessas. Vamos ver. Eu acho que não vai haver grandes movimentações. Eu acho que esta equipa em si deve ficar, mesmo a questão do KCP, acho que vai ser isso. Mas pronto. André, já alguma coisa a acrescentar aqui ao episódio? Eu, do meu lado, já tenho... Não, como eu disse, neste episódio dos Never Nuggets não tinha assim muita coisa para falar. Eu honestamente estou surpreendido como é que conseguimos passar tanto tempo a falar sobre os Never Nuggets. Foi uma boa conversa. Sim. E por acaso, eu desde que acabou a época, desliguei-me de certa forma. Portanto, quase não tenho acompanhado grandes notícias, nem podcasts que falassem dos Never Nuggets, por acaso, desde então. Eu basicamente só estive um bocado atento, como eu estava a dizer, no KCP, a ver o que é que se fala muito. E foi a tal cena que eu te falei, da equipa tentar pedir para ativar a player option e depois renovar. Foi a única coisa. Para o resto, só fui saber os valores. Já está o do Aaron Gordon, quanto é que é o Jamal Murray, o máximo de extensões e essas coisas. E também a nível da equipa, o que é que quer fazer. E era isto que eu estava a dizer, que eu acredito muito. A equipa vai principalmente estar a preocupar de fechar estes dossiês para depois, porque a nível de free agency não há nada a fazer. Vocês são uma second apron team, só podem buscar jogadores pelo mínimo, lá está, é só pelo mínimo, lá está, tal como o André Jordan e o Holiday, só dá para buscar esse tipo de jogadores. Não há mid-levels, não há nada disso. Há restrições nas trocas, lá está, novas questões da second apron, há restrições, e por isso eu acho que a equipa não vai estar assim muito, só se for nesses jovens jogadores, no Nagy, o Strotter, o Watson, só se for aí, e mesmo assim, não sei, se calhar a equipa pode pegar e... Sabes por acaso qual é que é a distância, o valor que eles estão acima do second apron? O valor deles, atualmente, acho que é 189, acho eu, é qualquer coisa assim. A second apron está a 100 e... Second apron é 189, exatamente. Eu acho que eles estão para aí 189 ponto qualquer coisa, ou 190, sinceramente. Eu, por acaso, o sítio onde eu estava a ver tem um valor mais pequeno ligeiramente, mas... Depende também, quer dizer, depende, agora que estou a ver, depende da questão do Reggie Jackson, depende do Concord. Não deve ser sequer, é 189? Acho que é, mas tenho que fazer... E acho que eles estão, onde eu estive a ver, acho que estão a 190. 190 a 800.
Portanto, eu acho que pode 100, acontecer, lá está, é o que falamos, é uma troca. Desculpa, 194 se contares com o Kankar e o Reggie Jackson ficar, por exemplo. Okay. Se contares com esses. E com a PIC, lá está, exato. Temos que incluir também o salário da PIC 28. Não, por isso é que eu estou a dizer, o que eu acredito que aconteça, que é, no caso, por exemplo, se o KCP não ficar, Yeah. agora, por exemplo, se o KCP não ficar, o Reggie Jackson ter a team option, nós assinarmos a PIC ou alguém que seja o mínimo, e aí nesse caso, lá está, se vai passar um plano muito por trocar o Nagy para poder baixar do Secadepra, quase certeza. Vamos ver. Bem, vamos então embora, André. Não há assim muita coisa mais para dizer. Se eu acho que o Nagy encaixava nos Spurs. Tanto como jogador, tanto como jogador como em termos de personalidade. Olha, davas ao Oklahoma, davas para aí mais piques de segunda ronda, o Oklahoma City está tipo, ok, pronto. Sam Presti gosta de colecionar piques e eu dás aí o Nagy por essas piques e ele dá-te uma pique qualquer de um jogador qualquer que tenha para ali um jovem que não interessa a ninguém e pronto, e já te reduzes o ordenado um bocado, nem que seja meia dúzia de milhões. Mas pronto, vamos então embora, malta. Obrigado aqui ao André pela participação e pela conversa aqui neste episódio, que foi quase uma hora aqui de conversa aqui a falar dos Denver Nuggets. Mas antes de ir embora, queria-vos pedir a coisa de costume: subscreve aqui no canal Pausa Técnica, deixa o like aqui no vídeo, que ajuda sempre na questão do algoritmo, e sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, e também estamos no Instagram e também no Threads. Grande abraço a todos, e em especial aqui ao André. Lá está mais uma vez pela companhia e pela boa conversa. Até à próxima, malta. Tchau, tchau.